Olá pessoal, hoje vamos apresentar um momento em que os mesques levam as espécies eucarísticas para o altar. É preciso então conhecer com mais profundidade essa tarefa litúrgica. Vamos lá? Lembra, Senhor, o teu amor, fiel para sempre. A Eucaristia é o memorial dos gestos e das palavras de Jesus na última ceia. A Igreja celebra esse momento com o memorial do sacrifício pascal de Cristo. E o altar, que é símbolo de Cristo e o lugar mais importante da liturgia eucarística, receberá as espécies do pão e do vinho para serem transformados no corpo e no sangue do Senhor e ofertados em sacrifício ao Pai. E para serem apresentadas ao altar as espécies do pão e do vinho para iniciar a liturgia eucarística, são necessárias duas etapas. Então, a primeira etapa é o da preparação do altar. Consiste em levar e entregar ao sacerdote o corporal, o purificatório, também conhecido como sanguíneo, o missal e o cálice. Essa sequência é prevista na Instrução Geral do Missal Romano, número 73. A segunda etapa é a da apresentação dos dons, onde são levados em rito processional ao sacerdote o pão e o vinho. Leva-se ainda a galeta com água. Uma observação. Aqui no santuário, bem como em outras paróquias, executa-se de forma simplificada. Depois de serem levados o missal e o corporal, que preparam o altar, levam-se os cibórios, também conhecido como âmbulas, e o conjunto cálice, purificatório, patena, hóstia e a pala. Depois de serem levados os elementos para o altar, vem um momento significativo denominado lavabo, expressão traduzida para o latim, extraída do Salmo 25 ou 26, versículo 6. Na inocência lavo minhas mãos para rodear o teu altar, Senhor. Preste atenção agora no filme que vem a seguir. A primeira etapa é a preparação do altar. Levam-se o missal e o corporal. A segunda etapa é a apresentação dos dons. Levam-se as âmbulas com as partículas. Em seguida, o conjunto cálice, sanguíneo, patena, hóstia grande e a pala. A outra espécie que é levada é o vinho, e juntamente a ele é levada a galeta com água. Observem que ao final da etapa da apresentação dos dons, faz-se a reverência ao sacerdote. Por fim, o rito do lavabo, onde levam-se a jarra com água e a bacia, e o manustérgio no braço esquerdo. E ao final deste rito, faz-se novamente a reverência ao sacerdote. Depois de vermos como é o rito, vamos à sua fundamentação bíblico-espiritual. O serviço ao altar, no momento da apresentação dos dons, exige dignidade e respeito pelo que representa. Embora os fiéis já não tragam de casa, como outrora, o pão e o vinho destinados à liturgia, o rito de levá-los ao altar conserva a mesma força e significado espiritual. O ato ritual de levar as espécies eucarísticas ao altar tem seu sentido no gesto ritual do povo de Israel, que levava as primícias ao altar do templo de Jerusalém. Vale conferir o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 26, versículos de 1 a 11.
Portanto, o gesto piedoso do povo em levar as primícias do campo e depositá-las junto ao altar demonstra o agradecimento ao Senhor pelos dons recebidos. É necessário que o ministro que levar os dons ao altar se recorde sempre que os seus gestos, a sua atitude, representam o povo que leva os seus dons ao altar para que Deus os santifique com a força do seu Espírito e os tornem pão da vida e vinho da salvação. E tem mais: os gestos e atitudes que fazemos estão em estreita ligação com a fé. Demonstram a fé, pois o gestual com envolvimento afetivo, ou seja, afeto que se demonstra pelo sagrado, conectam a nossa realidade humana com a divina. Os gestos e atitudes revelam o nível de espiritualidade litúrgica. Se o rito for feito de qualquer maneira, então desmerecemos a dinâmica litúrgica do belo, da ordem e do amor, qualidades divinas da liturgia, e exercemos a nossa tarefa de forma mecânica e sem o afeto que merece o sagrado. Lembremos, então, que Cristo é o liturgo por excelência que nos conduz, e por isso mesmo devemos nos manter no Espírito do Senhor ressuscitado. Fica aqui, então, o nosso recado, ok? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.